Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Porém, Malahi Ben Israel, estamos uma vez mais aqui amanhã, deste que é o segundo dia da semana, para trazermos a leitura e também um comentário da segunda aliá da Parashá que nós estamos estudando esta semana, que é a Parashá Bo, que é a 15ª porção de nossa bendita Torá. É a terceira Parashá do livro de Shemot. A primeira foi a Parashá Shemot, a segunda Vayera, e essa terceira Parashá do livro de Shemot, que é a Parashá Bo. Hoje faremos a leitura da segunda aliá, que está no capítulo 10 do livro de Shemot, Êxodo, do versículo 12 até o passuque 23. Eu quero aqui dar as boas-vindas a todos que já estão conectados, que têm se conectado conosco, né? Sejam todos bem-vindos à casa do Sim. Você que ainda não está inscrito, queira se inscrever, poderá fazer, né, indo ali abrindo aí o YouTube, você vai encontrar aí a nossa pasta, o nosso canal, Sim Brasil Criciúma. Então, você pode se inscrever e também deixar o seu like dessa transmissão e também compartilhar com seus amigos e seus familiares um pouco da Torá diária. Então, sejam todos bem-vindos. Também, se você ainda não é um mantenedor, um associado de nossa comunidade, e você deseja se associar, ser um mantenedor, ajudar a nossa sinagoga, você poderá fazer enviando aí a sua contribuição. Pode ser um maceiro, pode ser uma tzedakah, tudo quanto você nos enviar trará, vai somando, né, para o trabalho que estamos realizando aqui em nossa sinagoga. Então você poderá enviar através do Pix, né? Você pode enviar um Pix, a chave é essa que aparece aí na tela, anusimbrasilcriciúma@gmail.com. E desde já nós agradecemos aí a sua contribuição e também agradecemos e rogamos a Hashem por todos aqueles que têm enviado suas contribuições. Que Deus vos abençoe grandemente. E hoje, então, dia 27 do mês de janeiro e dia 27 do mês de Tevet, do ano de 5.785, queremos aqui também deixar os nossos votos de parabéns, de felicidades, né? De muitos anos de vida para você que hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus lhe abençoe grandemente e conceda muita saúde e muitas felicidades. Parabéns, Mazel Tov, Mazel Tov. Vamos então à leitura de hoje. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar baru mikol ha'ami venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E o Eterno disse a Moshe: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venha o gafanhoto, e que ele coma de toda a erva e de tudo que foi deixado pela chuva de pedras. E Moshe estendeu sua vara sobre o Egito, e o Eterno enviou um vento oriental durante todo o dia e toda a noite. E pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, em tal quantidade como nunca se viu nem se verá. E cobriram toda a terra e escureceram a terra, e comeram de toda a erva e de todo o fruto das árvores, e não sobrou nenhuma planta em todo o Egito. E o faraó se apressou em chamar Moshe e Aharon, e disse: pequei ao Eterno, vosso Deus,
e a vós, e agora perdoai, por favor, meu pecado, somente desta vez, e orai ao Eterno vosso Deus para tirar de sobre mim esta morte. Moshe orou a Deus, e Deus mandou um vento poente muito forte, que levou os gafanhotos e os jogou no Mar Vermelho, não sobrando um gafanhoto no Egito. E o Eterno endureceu o coração do faraó, e este não enviou os filhos de Israel. E o Eterno disse a Moshe: estende tua mão aos céus, e que haja escuridão sobre a terra do Egito, mais do que a escuridão da noite. E Moshe estendeu sua mão aos céus, e houve trevas espessas em todo o Egito por 3 dias. Não viu nenhum homem a seu irmão, e não se levantou nenhum homem de seu lugar durante 3 dias. E para os filhos de Israel houve luz em suas habitações. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet v'hayou lanu Betorim, Baru atah Adonai noten haTorah. Nós vimos que por várias vezes, durante toda a leitura que temos feito da Torá, no livro de Shemot, a partir do momento em que Moshe chega na terra do Egito e vai diante do faraó para pedir a libertação dos filhos de Israel, nós vimos que por várias vezes, em momentos de sofrimento, em momentos de dor, o faraó repetiu a seguinte frase: pequei ao Eterno vosso Deus, ou pequei contra o Eterno vosso Deus, eu pequei contra o seu Deus. Então, como nós vimos, temos e comentamos no serviço do Shabat, os egípcios, eles tinham muitos deuses, muitas divindades, porém, não seria de algo comum, digamos assim, quando uma pessoa que vive num determinado país e ele tenha seus deuses, e ele estaria incorrendo em algum pecado caso fosse para um outro país e não adorasse aquele Deus de um outro país. Embora a gente tenha visto hoje, né, em alguns países que são comunistas, e quando acontece nos países orientais, quando se ergue ali uma estátua, todo o povo tem que honrar tem que se inclinar perante aquela estátua. Mas isso, de fato, é para aqueles que vivem nesse determinado país, e não para aqueles que estão ali apenas de passagem, né? Então, a lei sempre é determinada para aquele que vive no país, embora, como também já temos falado, quando imigramos para um país, também estamos sujeitos àquelas leis. Então, no caso do faraó, o faraó reconheceu, sim, ter pecado contra o Deus dos hebreus. Isso, embora vimos já em leituras anteriores, que o próprio faraó havia dito que não conhecia o Deus dos hebreus. Então, aqui já vimos de forma diferente o faraó reconhecendo o Deus dos hebreus e reconhecendo, sim, que ele havia cometido um pecado, ele havia pecado. Então, por várias vezes, nós encontramos na leitura da Paraxá que estamos estudando, a Paraxá Bo,
E como na paraxá anterior, foi a paraxá Vayera, por várias vezes o faraó repete essas mesmas palavras. Pequei, pequei contra o Deus dos hebreus, pequei ao Eterno vosso Deus. Então, Deus, o Eterno, na verdade, poderia ter apenas enviado os gafanhotos sem utilizar, nossos sábios vão dizer que Deus poderia ter enviado esta praga dos gafanhotos de forma sem ter utilizado o vento, porque a leitura fala que Deus enviou, né, como Moshe estendeu sua vara sobre o Egito, e Deus enviou um vento oriental durante todo o dia e toda a noite, e pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos em tal quantidade como nunca se viu nem se verá. Então, nossos sábios vão dizer que Deus poderia apenas ter enviado os gafanhotos sem utilizar do vento. O que isso demonstra, né, é que Deus ele utiliza também da natureza para muitas vezes realizar milagres ou até mesmo uma forma como punir as pessoas, o povo, né? Como nós vimos na história de Noé, né? De Noé, que o povo foi morto sendo punidos pela chuva, né? Que faz parte dos elementos criados por Deus. Então, nessa leitura de hoje, Deus não utilizou somente dos gafanhotos para destruir a lavoura, mas também fazendo uso da natureza, para realizar, aqui nesse caso, para enviar essa praga. Mas muitas vezes também, por meio da natureza, Deus realiza grandes milagres. É o que nós veremos ainda na leitura da Torá, quando Moshe tira os filhos de Israel da terra do Egito. No deserto, Deus faz uso da nuvem para proteger durante o dia e do fogo para proteger durante a noite. Então, Deus faz uso da natureza, tanto para realizar milagres, como também, muitas vezes, para punir o homem pelos seus erros e pelos seus pecados. Foi o que aconteceu aqui. Deus enviou os gafanhotos, mas trazendo junto a natureza para punir o ser humano. Então, é, é, devemos estar atentos para perceber, né, quantos milagres Deus já realizou em nossa vida, quantos milagres Deus já fez em nosso favor, né, utilizando da natureza para nos proporcionando, por exemplo, a vida, né? A chuva, o sol, o vento, os elementos da natureza que são importantes para a agricultura, para a nossa vida. Então, isso é um milagre de Deus também na nossa vida. Então, no caso do faraó, vimos quanto ele foi punido pelas suas más atitudes. Então, quando a pessoa não cumpre o que promete ou o que ela prometeu, peca, ela comete um pecado de forma duas vezes. Quando a pessoa não cumpre o que promete, ela peca duas vezes. Uma que é o pecado contra Deus, né? Pois o próprio Deus manda cumprir aquilo que nós prometemos, e o outro pecado que ela comete é contra a outra pessoa, o outro ser humano,
sendo que ao não cumprir realmente o que ela promete, ela acaba sim prejudicando a outra pessoa. Então, Deus manda, o Eterno envia a praga e ele também tira a praga. É ele quem envia e é ele quem também tira, né? Ele castiga, mas também perdoa, né? A pessoa realmente quando ela peca, ela merece, ela recebe a punição, mas se ela se arrepende, Deus também perdoa, né? É assim que nós vimos como Deus age em nossas vidas. E que possamos, então, sempre como falamos, né, procurar errar menos. Porque errar nós vamos errar, nós não somos perfeitos, mas sempre nos esforçarmos para errarmos menos, né? E que durante a nossa vida, o nosso dia, possamos ter mais acertos do que erros, porque o acerto traz bênção, o erro muitas vezes traz a punição. É isso? Ficamos por aqui na leitura dessa segunda aliá, deste segundo dia, desejando a todos um ótimo dia e Hashem, nosso Deus, te abençoe e lhe guarde livre de todo o mal e de todo perigo. Tenham todos um ótimo dia, seja um dia repleto de grandes conquistas e realizações. Shalom a todos, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom.